Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos aqui a mais vídeo do canal Camisa 17, onde eu, Guilherme Dutra, gosto de bostejar um pouquinho sobre o futebol. Bom, como todos devem saber, essa semana teve aí 4 jogos pelas oitavas de final da Champions League, onde eu fiz um vídeo sobre esses jogos e eu basicamente dei os meus palpites ali sobre quem iria ganhar, e foi praticamente como eu previa, né? O Copenhague perdeu de 1-3 pro Manchester City em casa, o jogo de volta vai ser lá no Etihad Stadium. O Real Madrid também fez 1-0 no Leipzig lá na Alemanha. Resultado óbvio. Praticamente a única surpresa que tivemos aí foi a Lazio ter ganhado de 1-0 do Bayern de Munique. Como eu falei no meu outro vídeo, o Bayern já não é mais essa máquina toda que vimos há alguns anos atrás e acabou perdendo por um time que é muito inferior. A Lazio é bem ruim, muito pior que o Bayern, obviamente. Mas mesmo assim, o Bayern não tá passando confiança nenhuma e talvez ainda caiu nas oitavas da Champions League, que aí sim eu considero um baita de um vexame. E o ponto X do vídeo de hoje foi o jogo do PSG, que ele ganhou de 2-0 da Real Sociedad. A Real Sociedad tentou, a Real Sociedad fez o seu jogo, impôs o seu jogo contra o time francês, mas o PSG tinha uma peça desequilibrante no time que se chama Kylian Mbappé, que, como eu falei, é o único ponto do PSG que pode desequilibrar ao ponto deles se tornarem favoritos. Não favoritos, mas um dos favoritos da competição. Quando o jogo estava pegado, naquele 0-0, a Real Sociedad estava muito melhor que o PSG no jogo. O PSG quase não agredia a Real Sociedad. O Mbappé, ele teve algumas poucas chances, mas desperdiçou. E aí, numa bola sobrando ali no escanteio, ele meteu a bola na rede. E outro rapazinho lá, que eu esqueci o nome, o francês, ele fez o 2-0, que também não fez uma boa partida, mas conseguiu fazer o golzinho pra ir pro jogo de volta já com uma vantagem muito boa em relação à Real Sociedad. Pois é, mas esse gol do Mbappé, ele desencadeou algumas coisas importantes, alguns recordes, algumas anotações muito legais. Bom, com esse gol ele chegou ao total de 44 gols na Champions League e 26 assistências, concluindo assim 70 participações em gols em apenas 68 jogos. São números extraordinários, bicho. Com esses 44 gols, ele conseguiu ultrapassar o Neymar, que tem 43 gols na competição e muito mais jogos, quase o dobro de jogos. E conseguiu empatar aí o número de gols com Salah e Drogba, dois grandes nomes da competição da Champions League. E não só na Liga dos Campeões, o Mbappé tá fazendo uma temporada muito gigante novamente, porque como eu destaquei lá no meu outro vídeo, o Mbappé é sempre um ponto de desequilíbrio gigante para o time do PSG. Ele que sempre é o melhor jogador, ele que sempre é o artilheiro do time, ele que sempre dá mais assistências. E essa temporada não é diferente. Ele está com 31 gols e 7 assistências em 30 jogos nessa temporada. E é um dos favoritos, inclusive, a ganhar a chuteira de ouro dessa edição. A chuteira de ouro que premia o artilheiro das principais ligas da Europa. Bom, mas aí levanta essa outra hipótese, porque o Mbappé é um cara que já tá chegando aí com seus 26 anos. Deixa eu ver se ele tem 26 anos. Ele tem 25 anos, chegando aí aos 26 anos. Pois é, porque com 26 anos, o Cristiano Ronaldo já tinha uma bola de ouro, já tinha uma Champions League, o Messi já tinha umas 300 bolas de ouro, 2 Champions League e por aí vai. Por que o Mbappé ainda tá tão raso na sua carreira? Porque o ponto forte da carreira do Mbappé é justamente a Copa do Mundo, que ele teve 2 edições e já fez história, basicamente, né? Já se tornou um dos maiores nomes da maior competição de futebol. Todavia, ainda assim falta muito, porque não dá para um jogador se sustentar tanto na sua carreira, principalmente nos dias atuais, só contando com uma competição que rola a cada 4 anos. Então, tipo assim, não vemos o Mbappé com uma supremacia tão grande assim em clubes. E a razão disso é justamente o PSG, porque ele escolheu um clube muito ruim para estar. Obviamente o PSG ele tem dinheiro, o PSG ele tem elenco, o PSG tem, sei lá, investimento, mas ainda assim não é um grande clube da Europa, não é um clube que o Mbappé vai se tornar um dos maiores nomes da história, principalmente quando vamos falar de Champions League. Eu particularmente sou um cara muito cético quando vão falar de mística, por exemplo, a camisa pesa e isso e aquilo, o PSG nunca ganharia de um Real Madrid porque a camisa pesa, aí tem toda uma história. Eu não sou muito assim, pra mim vence o melhor time, obviamente. Mas o que rola é que o PSG ele é sinônimo de fracasso, principalmente quando fala-se de Liga dos Campeões da Europa. Sinônimo de fracasso porque eles, mesmo com os timaços que eles já tiveram, sei lá, desde o tempo do Ronaldinho Gaúcho no time francês até essa era que teve o Messi, o Neymar e o Mbappé no mesmo time, sempre foi fracasso total, bicho. Nunca eles conseguiram erguer um título importante fora da Liga Francesa. Então assim, um cara gigante, com um futebol gigante que tem o Mbappé, ele permanecer
ali naquele time é desperdício, é um desperdício total pra ele. Ele não vai conseguir tanto alavancar sua carreira como outros nomes conseguiram, sei lá, por exemplo, o Haaland. O Haaland fez a melhor decisão da sua vida. Ele saiu do Salzburg, aí foi pro Borussia Dortmund. No Borussia Dortmund ele só se consolidou ainda mais, porque fez temporadas gigantes. E aí ele foi contratado no Manchester City e tá sendo esse estrondo que estamos vendo aí. Já foi artilheiro de Champions League, já foi campeão de Champions League. Ele está conseguindo consolidar o seu nome no futebol por clubes, coisa que o Mbappé não está conseguindo fazer. Tanto é que, por exemplo, o Mbappé tem 30 gols na temporada. Quantos gols você viu? A menos que você seja um cara alucinado por futebol e fique assistindo direto o campeonato francês, eu duvido que você tenha visto ao menos, sei lá, 10 gols do Mbappé essa temporada que não os da Champions League. E aí, nessas especulações que surgem do Mbappé fora da França, aparece aí o grande nome do Real Madrid, Florentino Pérez, tentando pegar o francês pra eles. E assim, eu já fiz um vídeo sobre isso, não vou detalhar muito, mas cara, é uma contratação gigante, bicho. Eu acho muito difícil você encaixar o Mbappé, tendo visto que você tem ali no time Bellingham, Vinícius Júnior, Rodrigo e por aí vai. E como eu já falei, ele não joga de centroavante. Todavia, ainda assim continua sendo uma das maiores contratações da história do futebol. Por quê? Porque o Mbappé ele tem total capacidade, total chance de ser o grande nome do Real Madrid por anos, por quase uma década, tá ligado? Inclusive sendo o grande nome da Champions League. E assim, eu não estou comparando, mas se o Real Madrid realmente pegar o Mbappé pra si, vai ser como se eles tivessem tendo pego outro Cristiano Ronaldo, tá ligado? Um cara que vai vir, ele vai se tornar um dos grandes ídolos, ele vai ser o novo dono da Champions League, apesar de haver aí as claras diferenças. Mas, cara, o que falta pro Mbappé realmente é só um time sólido, um time confiável, um time que dá pra você se consolidar no cenário mundial. E principalmente se tornar um dos maiores da história da Champions League, porque, cara, ele já tem números impressionantes na competição atuando pelo PSG. E de novo, eu não estou me rendendo a essa mística do futebol. Mas, cara, você ir pro maior clube do mundo, o maior clube da Champions League, é algo que vai te dar uma relevância gigante, inclusive no seu futebol, faz bem pra si próprio. Então, basicamente, o Mbappé ele chegar em Madrid e ser o dono do time, ainda mais com a saída do Modric, ele pode pegar a 10 possivelmente, ele vai chegar e vai dizer, cara, eu vou montar aqui em cima, vou montar nessa competição de tal modo que ninguém vai bater contra mim, tá ligado? Ele pode se tornar top 3, top 2, o top 1 artilheiro da competição, fácil, pô. De novo, nós estamos falando de um cara explosivo, um cara que gosta de fazer gols, um cara de velocidade, um cara que não se rende tão facilmente e que pode fazer a total diferença em todos os jogos da Champions League, tá ligado? Como você vai encaixar isso dentro do Vinícius Júnior, Rodrigo e por aí vai? Eu não sei, isso não é problema meu, isso é problema do Ancelotti e pros outros técnicos que estão a vir pro Real Madrid. Mas nunca que contratar o Mbappé vai ser algo ruim, algo desrespeitoso, algo que vai prejudicar o time. Não, nós estamos falando do maior jogador dessa geração, possivelmente. Nós estamos falando aqui de um dos maiores jogadores da história da Copa do Mundo, dos maiores jogadores dessa atual geração, que pode se consolidar cada vez mais na história do futebol ao ponto de se tornar, sim, um dos maiores. Não é pouca coisa o que o Mbappé faz, é gigante, inclusive se ele for pro Real Madrid é algo preocupante, porque, de novo, vamos ver, talvez outro monopólio gigante do time merengue na competição da Liga dos Campeões, na Espanha e por aí vai. E é triste, principalmente eu que sou culé, mas é complicado. Eu acho que pro bem do futebol, o Mbappé permanecer no time francês, no time do PSG, é algo muito ruim. É um talento gigante que está sendo muito desperdiçado. Eu não sei se ele vai realmente se tornar um dos maiores nomes da Champions League, até porque é muito, mas muito difícil você bater alguém chamado Cristiano Ronaldo, porque esse sim detém basicamente todos os recordes da competição, né? Maior artilheiro, maior assistente, o cara que faz esses gols no mata-mata, mais gols na fase de grupos. Não, na fase de grupos acho que é o Messi. Mas ainda assim é um cara que pode se consolidar muito na competição. E frisando novamente, o Real Madrid é a sua principal ponte para isso, tá ligado? Ele pode sim se juntar a um Arsenal da vida, porque ele próprio demonstrou interesse no Arsenal. Ele pode se juntar aí a um Liverpool, um Bayern de Munique e outros times, até mesmo um Barcelona, que não tem dinheiro, mas não custa nada sonhar. Ele pode se juntar e se tornar um dos grandes nomes. Mas você ir especificamente para o Real Madrid, ele vai te dar uma alavanca muito grande até o topo da Liga dos Campeões. Rapaziada, basicamente o vídeo foi esse. Me perdoe se eu fui muito repetitivo em alguns momentos, mas é porque eu tô fazendo isso aqui sem roteiro. Eu queria muito falar sobre isso porque, cara, o Mbappé a cada dia que passa, ele me surpreende cada vez mais. Eu não minto, eu não vou ficar acompanhando o jogo francês, jogo da Copa da França, da Liga da França,
Porque é muito jogo aleatório que eu não tenho como ficar acompanhando. Mas a Champions League eu sempre tô ali. E eu vejo o estrago que o Mbappé faz. Eu sempre achei o Mbappé um cara genial. Um cara com muito recurso, um cara muito bom de bola. Que tá sendo muito desperdiçado nesse time do Paris Saint-Germain. Porque, pô, foi um time que acabou com o Messi, Neymar, sei lá, deixou muitos jogadores aí na mão sem trazer nenhum reconhecimento. E está fazendo isso com o Mbappé. Mas com o andar da carruagem, como tu tá mostrando, ele provavelmente vai se juntar ao Real Madrid e essa história vai mudar. Mas é isso, eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, por favor, curta, comenta, compartilhe e faça o que mais você quiser com o meu conteúdo. É isso, muito obrigado a você que assistiu até aqui e valeu!